Boa tarde, estamos de volta com mais um Papo Empreendedor. O Papo Empreendedor é uma iniciativa de entidades sorocabanas para que mais pessoas possam deixar de ser ferramentas e possam aprender a empreender e se tornarem mentes criativas, criadoras, né, donas de seu próprio destino. Então a gente está tocando o Papo Empreendedor, é uma coisa que tem ocorrido aí quase que semanalmente, e hoje a gente traz aqui uma instituição, tem o Raul Pérez, ele está aqui com a gente, ele representa o SEMEC. O SEMEC é uma instituição paulistana especializada em desenvolvimento de economia criativa. E eles têm N projetos interessantes. Então hoje a gente vai fazer o programa, a pauta principal é isso, economia criativa, né? O que é, como é que a tecnologia e o empreendedorismo podem se relacionar com isso. E, bom, Raul, bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. A gente estava aqui antes de começar a entrevista e a gente, andando no shopping, conheceu uma iniciativa muito interessante e bastante alinhada com tudo que a gente faz. Então a gente conversou aqui de bater um papo sobre isso, né? Ela é a SGI, que é a Saka Gakkai International, e é uma instituição, né? Sem fins lucrativos. E o principal projeto deles é a Revolução Humana. Então vamos bater um papo rápido sobre isso, sobre a Revolução Humana que eles propuseram. Aí a gente entra em economia criativa. Que eu acho que os assuntos têm muita sinergia, inclusive. Mas Revolução Humana, acho que ficou para nós dois ali, visitando a exposição, essa coisa de a micro-revolução que cada pessoa pode fazer na sua vida e dentro dos seus processos e daquilo que faz. Eu, por exemplo, no trabalho, ou num projeto paralelo, ou qualquer outra pessoa, mas é isso, como o que eu faço e como eu afeto esse universo. Foi o principal conceito que a gente leu lá, né? Exatamente. De que a ação do indivíduo, ela é sim super interrelacionada com todos os outros humanos, indivíduos, e essa ação positiva, o quanto ela contamina e exponencializa, né, num grupo, criando massa crítica. E outro conceito que estava lá é de quanto hoje sim a civilização está buscando o bem coordenado por líderes de bom senso, líderes com uma base de valor instituída, né? E quanto a sociedade global né, urge, né, pede por isso, né? E no Brasil também a gente tem visto as revoluções de rua que ocorreram nada mais são do que erupções disso, né? Mostrando que, né? A pessoa que eu esqueci o nome dela, que estava lá explicando pra gente. A coordenadora, né? Eu também não me recordo o nome. É que eu fiquei tão preocupado em entender gravar o Saka Gakkai International, que é o SGI, né? SGI. E a BSGI é a brasileira deles. Então, mas ela falava justamente que eles falam em revolução humana porque é uma ruptura. Então acho que essas manifestações que ocorreram em junho, julho no Brasil, eles querem uma evolução muito rápida de várias coisas. São demandas sociais, estruturais, econômicas. E você falou uma coisa também que eu achei muito interessante, é que parece que essa geração nova, de 20 e poucos anos, eles já nasceram dentro de uma lógica diferente. Eles já se propõem, querem e já trabalham. Eu acho que é isso uma coisa que a gente pode falar até depois, porque empreendedorismo criativo tem muito a ver com isso. Eles já trabalham com a paixão. O primeiro impulso deles é a paixão, é a relação com o mundo. Mas também eles nasceram numa tecnologia que a velocidade para o jovem, o super rápido para o não jovem é o normal para o jovem, né? Exatamente. E até o empreendedorismo, é o que a gente conversou ali agora também, o modelo de desenvolvimento de empreendedorismo hoje, nos últimos 2 anos, 5 anos globalmente, 1 ano no Brasil, sei lá, já está também numa dimensão nova, né? A questão não tem mais o business plan, por quê? Porque hoje eu valido as coisas antes do primeiro dia, né? De existência. Então, tudo de uma forma mais enxuta, tudo de uma forma mais rápida, mas isso ligado, o que a gente ficou fascinado no conteúdo é a propagação do bem e o quanto essa contaminação
vai chegar ao ponto que essa massa crítica global gera uma revolução humana, né? E eles usam a palavra revolução para dar o tom de que não é uma transição gradual. Sim, ou demorava. Isso é muito interessante, né? Você falou do contemplativo, me lembrou. SGI, budistas. Eles são todos budistas, só que ao invés de serem contemplativos, eles são budistas que atuam dedicadamente, proativamente na sociedade. E isso se alinhou muito também com o nosso conceito de inserção empreendedora do jovem, né? Como é que a gente faz diferente com as ferramentas e recursos que a gente já tem, né, no nosso ambiente, né? Sim. E então fica aí essa questão dessa dica, dessa bibliografia para todos procurarem, aprenderem, se associarem e, quem sabe, participarem da SGI. Ativamente, né? da mudança, da revolução. Mas vamos lá então, economia criativa. Eu queria agora entrar a fundo nisso. Queria eu tirar N dúvidas também pessoais em algumas. Primeiro vamos lá, o que é economia criativa? Explica pra gente esse conceito amplo e depois a gente... Então, aproveitando para conectar com esse assunto que a gente estava falando antes, a gente está então passando por mudanças estruturais, porque, enfim, a gente percebeu que o humano faz parte da natureza, a natureza está no humano, o humano está na natureza, e a gente está reavaliando, vários processos. Entre eles, quando você fala a gente, você está... A gente, ser humano, a humanidade. Legal, gostei. Isso, a gente está reavaliando processos, porque um deles é que o ser humano não pode lidar na relação com a natureza desse modo extrativista, só retirando recursos sem retribuir. Perfeito. A economia criativa, ela é um pouco disso, é um pouco resultado desse pensamento, dessa lógica. Quer dizer, ela tem bases de uma teoria, de um conceito de criação, mas uma criação alinhado diametralmente oposto à exploração, né? Legal saber disso. Eu não sabia, porque os dois... esse conceito para mim é de base, de saída de meus próprios princípios empresariais e pessoais. Mas eu não sabia que não tinha feito esse link com a economia criativa, né? Porque ela cria. Então, voltando à questão da geração, é isso. A gente lida bastante, a gente fala bastante sobre essas duas gerações que são os baby boomers, que nasceram lá a partir dos anos 70. Então, eles têm uma visão que é mais de fazer carreira dentro do trabalho, e é essa relação mesmo, porque foram que eles aprenderam da empresa que entra na sociedade, que é a empresa que abre. Vamos complementar também recursos. Que eles vêm de uma base que é o que eu posso ter do mundo. Isso, exatamente. E essa galera jovem, a gente já está mais na linha de o que eu crio de novo para esse mundo ser melhor, exatamente. Né? Exatamente. Acho que a economia criativa ela também nasce para criar soluções. Assim, o que eu tenho, quais são os recursos, quais são os problemas e como, a partir daquilo que eu gosto de fazer, quais são minhas paixões. Então, se eu gosto de mexer com vídeo, eu faço vídeo. Se eu gosto de mexer com moda, eu faço moda. Mas, enfim... Só pra gente aqui dar uma alinhada de conceito. Você começou falando de uma base de valor do que é economia criativa. Mas, vamos dizer, economia criativa, se eu tivesse que pôr em uma frase, eu poderia dizer que é toda a geração de conteúdo ou de conhecimento baseada na criação do cérebro humano. Isso, na ideia. Na ideia. O maior ativo econômico da economia criativa é a criatividade, a ideia. É o que chamam de capital intelectual. Então, como é que isso gera qualquer coisa do nosso mundo, né? Exatamente. Um programa de computador foi criado por um ser humano. Exatamente. Então ele está dentro. Inclusive, da mesma forma que um arquiteto ou um desenhista. Isso, né? Perfeito. É tão mais importante a ideia sobre o produto, que, por exemplo, no setor de música, o CD, a mídia, é o produto em si, mas o mais válido é a criação do artista, é a obra, é o capital intelectual. Então, a economia criativa... A exploração da obra é que é economia criativa, né? Isso, exatamente. Como é que você coloca isso na estrutura econômica, que é a economia criativa, que passa a girar e tudo mais. Economia criativa seria como é que os elementos culturais e de conteúdo da civilização geram se negócios. Tornam ativos econômicos, exatamente. Exatamente. Né? E aí, para ter um pensamento linear, porque o meu pensamento não é linear, então às vezes eu fujo, mas só para continuar.
essa concepção de economia criativa e de juntar, porque é uma coisa, sempre houve o capital intelectual, as pessoas partem da ideia para fazer coisas. Mas quem juntou e essa ideia começou a se desenvolver na Austrália, no começo da década de 90, mas ela passou a ser discutida mesmo como economia criativa no final da década de 90, quando o Reino Unido ele cria um plano estratégico para as indústrias criativas, como chamam, que são 13 áreas. Eu não sei se vou lembrar todos aqui, mas a gente pode tentar depois. Mas, enfim, é um plano estratégico de desenvolvimento dessas áreas, enfim, pensando nessa dimensão econômica de todas essas áreas. Com certeza, vamos dizer, a música era uma das áreas, o artesanato era uma das áreas, a arquitetura deveria ser uma das áreas, né? A moda, audiovisual, que inclui cinema, TV, tá. Os softwares, que hoje a gente pensa em games, aplicativos, editoração de jornais, revistas, livros, publicidade. Sem dúvida. E moda, já falamos, design. Acho que são essas. Fora esses que seriam óbvios, assim, né, a programação, né? Programação, isso. Não, legal. E daí isso em 90. Isso, de final de 90. A 2000, como é que amadureceu essa década? Agora nós mais uma, 2010. Então, aí a teoria mesmo, e começou mais forte a se discutir economia criativa, pensando nesse termo, a partir de 2001, quando um teórico, um autor chamado John Hawkins, escreve o livro The Creative Economy, a economia criativa. Então ele dá as bases ali do que seria economia criativa, como se estruturam os mercados. É um livro muito interessante. Como é que a cidade, né, ou o país, como é que o poder trabalha exatamente, com isso, políticas públicas, dimensão econômica, como é que empreende no local. Como é que ela olha para a cultura, que normalmente é pela cultura que engloba tudo isso, né? Isso, exatamente. E aí as Copas do Mundo e Olimpíadas também fazem parte. Olimpíadas principalmente, dado o orçamento que elas geram naquele evento, naquela cidade, isso ajudou em grandes capitais europeias e pelo mundo a discutir mais economia criativa. Sim, né? Em Londres principalmente, né? Porque ali é mais ou menos o berço dessa teoria, vamos dizer, colocada em prática. Mas quando as Olimpíadas passaram por Londres. As Olimpíadas passaram por Londres. Foi praticamente um case de desenvolvimento sustentável porque de economia criativa. Já faz parte das políticas públicas pensar nesse setor. A Secretaria de Economia o Brasil tem uma Secretaria de Economia Criativa, que ela está na estrutura do Ministério da Cultura, e ela foi criada, ela foi regulamentada, na verdade, no ano passado. Ela tem um ano. E é isso. A criação dessa secretaria ajuda o Brasil também a criar políticas públicas para esses setores. E a secretária, a Cláudia Leitão, ela tem essa visão muito de mapear. Ela é uma secretária federal. Isso. Secretária então nós estamos falando de governo federal já sintonizado com a economia criativa, né? Governo, eu vi que cidade de São Paulo também, o prefeito criou todo um departamento em cima disso. Sim. Estadual deve ter alguma coisa também, né? Então, já é um assunto que está muito em pauta. Outro dia eu estava em São Caetano do Sul, devido a uma parceria da Criabis lá, e descobri dentro de um canal que nós estamos desenvolvendo com o Japão. Eu fiquei fascinado de descobrir que o Japão agora está muito curioso sobre como é que essa questão de todo mundo pode empreender, todo mundo pode investir em empreendedores, né? Porque lá pela cultura dele tradicionalista e de que só um pedaço da pirâmide lá em cima tem direito até de fazer essas coisas. Hoje essa nova onda de que todos podem pôr a mão na massa, né? Para eles também é novidade. Então eu me surpreendi com isso, principalmente, porque para mim Japão no nosso planejamento estratégico, como é que eu falo de inovação se eu não vou ter uma equipe lá no Japão, né? Então, mas à medida que a gente foi adentrando o assunto, a gente descobriu isso, que o Japão hoje está num momento de maturação muito interessante, quer dizer, oportunidade na mesa, né? E daí eles escolheram um dos 23 territórios lá do Japão. Perdão a minha forma de colocar, porque eu não agora que eu tô... E declararam que esse seria, não lembro o nome dele agora, o qual receberia o parque tecnológico. Aí fizeram uma parceria público-privada com um prédio de 4 andares, onde tem um shopping embaixo, e os outros andares todos são incubadora, aceleradora, espaços de fomento ao empreendedorismo. E daí, quando eu fui descobrir quais os 2 segmentos que tudo isso no Japão está focado, um é os mangás, que são os desenhos japoneses, e o outro é um nome que são os vídeos de animação que eles fazem. Os animes. É isso, animes? Isso.
Então, eu falei, mas espera aí. O Japão inteiro, o parque tecnológico deles está focado em dois setores, segmentos de economia criativa. Sim, cultura. Eu falei, nossa, que mensagem que isso passa? É ótimo. Eles não estão falando de antes de falar de tecnologia, eles estão falando de desenvolvimento humano, sim, como que o humano com a tecnologia. Então isso eu deixo aqui até, e vou publicar esse vídeo para as pessoas certas, para a gente olhar isso, né? E o que a gente faz aqui em Sorocaba, o que a gente faz em Campinas, o que a gente faz em São Caetano do Sul, o que a gente faz em São Paulo, é que a gente vai procurar ajudar onde os nossos braços chegam, né? Sim. Mas como uma coisa geral. Essa é uma discussão importante até porque é isso. Essa parte o governo federal já está trabalhando nisso, né? Isso. O Ministério, o MINC liberou agora uma verba, como que chama? Não é fundo perdido, edital? É um edital para verba, não é subsidiada, Bom, é o famoso fundo perdido, né? Uhum. Que você financia a operação de incubadoras só de economia criativa. Isso. O que o governo federal está falando com isso? Né? Tem muito interessante. Várias a gente tem que estar atento a isso. Por isso também desse bate-papo, que eu queria não só aprender mais, a gente vai entrar nas discussões de empreendedorismo daqui a pouco, mas disseminar mais a economia criativa. Né? Certo. Não adianta a gente só fazer evento pela cidade, a gente tem que ter um planejamento em cima disso. Né? Mas vamos voltando. A gente estava em economia criativa, o que isso é. Isso. Aí você parou em Londres, que foi em Londres com a Olimpíada, e que isso teve um pulo grande. Eu quis dar o exemplo do Japão, só para reforçar, sim, né? E como é que isso tem evoluído. Mas o exemplo do Japão é ótimo, trazendo para o Brasil a discussão que o Porto Digital, em Recife, ele lançou na semana passada. O Porto Digital já tem uma incubadora de economia criativa. O Porto Mídia, que vai fazer incubação, que enfim, que vai pensar a economia criativa exclusivamente. Exatamente. Né? Então eu estou confundindo. Então essa é a iniciativa que eu estou me Isso, agora que lançou. Lançou ano passado. Na verdade, eles já tinham lançado. Não, lançou semana passada, desculpa. Eles já trabalhavam com empresas de economia criativa. No ano passado eles lançaram um edital. Não, então eu estava me referindo a isso. Isso. Porque em conversa com o pessoal do César lá, eu sabia que eles já estavam operando. Uma estrutura exclusiva. E né? aí agora eles lançaram esse braço, mas enfim, já são com essas empresas e eles vão abrir edital para agregar mais empresas. Institucionalizaram mais. Exatamente. Mas é para mostrar como esse ecossistema da economia criativa ele já está funcionando. Já tem gente pensando nisso. Já tem benchmark, não precisa querer achar que você está inventando a roda. Dá para desenvolver de forma referenciada. Exatamente. E, de certa forma, estar inovando, né? Que são poucas cidades que estão implantando soluções, não só soluções, mas ações efetivas, né? Porque a economia criativa é levar a cultura a negócio. Exatamente. A cultura, muitas cidades já o fazem, até por questões de origem, né? Uhum. Mas como que isso vira negócio? Exatamente. Né? É por isso o turismo ele tá bem ali limiar, ele tá bem no entorno da economia criativa, porque você valorizando a cultura do local, você atrai mais gente. Você atrai o turismo, exatamente. Sim. E aí, justamente, quando em Paraty, por exemplo, você tem a valorização extrema do que é a cultura da cidade, tem a Flip. Então, tem a Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty, que reúne anualmente pessoas incríveis da área de literatura e que leva muita gente para Paraty. Quer dizer, o quanto Paraty já se enraizou com a economia da criatividade. A cultura da literatura eles trouxeram para cá, vamos discutir literatura aqui. Então, como eles se apropriaram e tornaram isso um ativo econômico, que leva a gente para lá também. Paraty, enfim, é uma cidade maravilhosa, mas também tem esse insumo cultural, que eu acho que é muito legal. Então, as cidades, é uma ótima oportunidade para as cidades pensarem também como é que a gente valoriza a cultura ativamente e economicamente. Tá. Bom, acho que de economia criativa, de uma forma resumida, a gente conseguiu dar um panorama. Eu acho que sim. Agora, vocês, lá em São Paulo, o SEMEC é uma instituição paulistana, né? Isso. O que você... Eu conheci o trabalho de vocês, através de conteúdo, vocês têm explorado... Vamos falar dos projetos, né? Um é sobre cultura, o outro é sobre empreendedores criativos, né? Isso. Um busca desenvolver mais as questões culturais e o mercado de cultural, cultura, exatamente. E a outra já busca ser mais educacional e formadora de empreendedores de cultura, vamos chamar assim, né? Exatamente. Fala sobre elas duas pra gente. E tem também uma que já... Que é a agenda cultural.
O SEMEC ele tem várias dimensões e vários braços, mas eu vou tentar ser conciso aqui para as pessoas entenderem. O SEMEC é um polo criativo. Então a gente reúne ações e toma frentes para isso, para fomentar dois campos, a cultura, e o mercado cultural e a economia criativa. E aí temos a área de formação, educacional. Dado que os dois estão interrelacionados. São, super. A gente trabalhamos todo mundo junto e sempre discutindo, porque os dois campos eles têm muita sinergia, né? A economia criativa ela engloba a cultura. Ela tem mais áreas, ela expande para áreas que a gente não aborda no Cultura e Mercado, que é a nossa plataforma de mercado cultural. Então, Cultura e Mercado, para quem está escutando, culturaemercado.com.br. É o projeto que é o portal sobre educação e mercado, sobre mercado cultural. Isso. Esse site ele já existe há 12 anos. Então, ele foi o primeiro produto do SEMEC, quando o SEMEC passou a existir. E é isso, ele tem uma abordagem de mercado cultural, de panorama, de como o Brasil está lidando com isso, fala sobre entretenimento, fala sobre diversas coisas. Porque a gente percebeu que a cultura também ela é vista, o setor cultural, ele é um setor pouco dinâmico, por vezes, que trabalha através de editais. Então, eu sou produtor cultural, eu espero um edital do Ministério abrir, um edital de uma empresa abrir, para conseguir fazer o meu projeto. Como que a gente pensa mercado? Como, por exemplo, Hollywood vive? Hollywood não tem, ou tem pouco, eu desconheço, incentivo do governo. Mas é uma indústria que se gera e que roda por si mesma. Será que o cinema brasileiro também, de certo modo, não poderia ser assim? Enfim, obviamente existe a separação. Existem filmes, existem propostas que precisam de editais, porque, enfim, são mais experimentais e a gente pode pensar nisso, são mais inovadoras. Mas existe outro tipo de cinema que pode ser uma indústria, que pode se autogerir. Então é isso. Como é que a gente pensa mercado cultural? Não só o setor cultural, mas mercado cultural. Então, vamos dizer, a causa desse projeto do SEMEC é tentar fazer o mercado cultural criar próprias pernas, mais do que só sobreviver de verbas estabelecidas, né? Como é que negócios podem sobreviver, né? Isso, e refletir também sobre cultura, de modo amplo. Por esse projeto disseminam esse conteúdo e buscam essas discussões através de workshops, imagina, alguma coisa assim. Sim, a gente tem a página, né? A gente produz conteúdo jornalístico diariamente no Cultura e Mercado. E a gente também promove eventos. Nesse final de semana a gente teve o segundo seminário Pro Cultura, que é um evento que discute essa nova lei de incentivo fiscal, de incentivo à cultura, incentivo ao financiamento à cultura. A gente tem a Lei Rouanet hoje e já existe essa proposta que é o Pro Cultura, que é uma próxima lei. Legal. Que está tentando ser aprovada. Quer dizer, é uma fonte de informações também para quem quer se educar sobre o que existe de verba no país para a cultura, conhecer um pouco mais, né? E tem o Empreendedores Criativos. Empreendedores Criativos, ele busca educar e treinar né, todo mundo ligado ao ramo da cultura em como empreender. Isso. Quando a gente começou o Empreendedores nasceu em 2011. Então o outro tinha 12 anos, esse aqui tem 2 anos. Isso, ele nasceu justamente com essa proposta de... Vamos dizer que é um ciclo de maturidade, né? 10 anos depois, o SEMEC, além de divulgar e propor soluções, agora ele falou, eu vou ajudar a população a empreender nisso aqui, né? É isso. Então exatamente, o Empreendedores Criativos ele serve como um próximo passo. Eu me nutri, eu entendi esses setores, eu sei como funciona o mercado cultural, ou enfim, o mercado criativo, e eu quero fazer parte disso, eu quero empreender nessa área, eu quero lucrar, enfim, eu quero ser importante ativamente, socialmente e economicamente dentro desse cenário. Como é que eu faço? Que ferramentas eu preciso? Para onde eu vou? Para quem eu ligo? Onde que eu crio uma empresa? Então, o Empreendedores Criativos é isso, a gente pensa muito na formação justamente do empreendedor, de quais são as ferramentas, de quais são as entidades que cuidam do empreendedor. Aí eu lembro várias áreas. No último encontro nosso de alguns temas de cursos que vocês dão lá. Isso. Eu queria bater um papo rápido sobre o conteúdo deles, até, mas com um pouco deixando um conteúdo educativo aqui. Vamos lá. Oportunidades e desafios
do segmento de economia criativa. Esse é um tema que vocês... Muito do seu conteúdo é treinar o cara a empreender. Isso. Mas eu não queria entrar nesse hoje, porque esse pode ser para criatividade ou para qualquer outra tecnologia. Eu queria, então, vamos pular essa parte de como empreender e vamos já direto para empreender na economia criativa, né? Que oportunidades existem hoje, latentes, e depois que outras que qualquer um pode fazer? Então, tem uma coisa bem interessante nisso que você falou, porque as ferramentas, quando a gente pensa em empreendedor criativo, são ferramentas e processos que, por vezes, ainda nem foram criados. Então, quando a gente pensa em empreendedor criativo, a gente fala que na gestão dele, ou no modo como ele empreende, ele está baseado em 3 pilares: inovação, colaboração e criatividade. Então, propor novas ferramentas e novas ferramentas de gestão, por exemplo, novos modelos de plano de negócio, novos modelos de negócio, faz parte também do empreendedorismo criativo. Você criar a partir do que é o seu repertório. Então, eu estou no cenário de audiovisual, por exemplo, no mercado de audiovisual, e eu quero criar uma websérie, eu quero criar um conteúdo exclusivo para a internet. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço para isso ser ativamente econômico ativamente, economicamente ativo? Então, fazer isso gerar renda. Fazer isso gerar renda, exatamente. Como é que eu faço? O Empreenda Sorocaba vai bater lá nos lucrativos, não vai não. E aí você me pergunta sobre oportunidades. A gente vê o campo de audiovisual é um que está se expandindo bastante. O Brasil aprovou uma lei há 2 anos, recentemente, que institui o SEAC, que é o Serviço de Acesso Condicionado, que, enfim, junta as parabólicas, as TV a cabos dentro de um grupo só, e elas têm que produzir, os canais a cabo, eles têm que produzir conteúdo audiovisual pelo menos 3 horas e meia durante o horário nobre. Então, as pessoas reclamavam muito, a TV por assinatura sempre passa filme repetido, repetição e tudo mais, então agora eles são obrigados a passar pelo menos 3 horas e meia de conteúdo durante o horário nobre. Os canais pela internet? Não, os canais de TV por assinatura. Por assinatura. Isso. Tá. Então, isso está gerando uma demanda que nunca vista no Brasil de gente produzindo, de produtoras produzindo conteúdo audiovisual para esses canais. Cultural, exatamente. Né? Cultural, educativo, de entretenimento, diversos. Então, está surgindo bastante oportunidade. A gente vê a explosão disso no próprio Discovery Kids, né? Você vê como ele está desmassificando, né? Isso, em vários canais, eu acho, mas mais o Discovery você vê esse movimento. O Discovery é um case bastante interessante, porque é isso, você tem quase que 100% de conteúdo internacional de outros países, e agora você tá valorizando, porque você vê, eu tenho um priminho de 5 anos que ele adora os desenhos brasileiros, lá o Peixonauta, o Amigãozão. Então é isso, não é que não exista produção no Brasil, é que ela não... Em alguns campos, ela não é valorizada ou as oportunidades não são abertas. E essa lei nova, ela abre oportunidade para essa produção audiovisual. Exige, né? Exatamente. E aí, no campo audiovisual, também tem essa coisa da internet, YouTube, de você poder produzir com uma câmera, sei lá, como falava a Glauber Rocha, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, você produzir o conteúdo e colocar lá na internet. Então aí você pode passar, divulgar e tudo mais. Enfim, expandir o conteúdo que você produz para outras pessoas. Então, o ramo de audiovisual já é uma dica que fica para inovarem em cima disso. Exatamente. Né? Inovarem nos meios, inovarem na forma, inovarem no conteúdo, né? Em todos os inovarem nos meios, quer dizer, como é que se dissemina isso? Eu faço na forma, né? Fazem sempre desta forma. Como é que... Né? Exatamente. Também o ramo de aplicativos. Aplicativos para tecnologia digital. Aplicativos para tecnologia digital. Para dispositivos móveis, principalmente. Dispositivos móveis, né? Como é que eu levo... Aí a gente já entra bem no cerne, né? E interessante, olha só, a economia criativa no cerne do que é o empreendedorismo das startups digitais hoje, né? É isso. Como é que eu resolvo um problema com uma solução e levo essa solução aí digitalmente para milhões. Tem tudo a ver com... Né? Isso é economia criativa independente, a não ser, mesmo que seja uma solução para e-commerce, através de tecnologicamente um aplicativo. Isso. Cara, tem economia criativa nisso.
né? Porque tem a programação. É como você falou, por vezes o empreendedorismo criativo, ele não tá no fim, mas ele está no meio, né? Ele é processo. No ramo de aplicativos, eu acho que você deu um ótimo exemplo. E o setor de aplicativos, ele está crescendo... O setor de aplicativos, inclusive, dá pra gente conversar dele setorialmente, sim, né? Caindo mais para a economia criativa, né? Tem toda a parte de conteúdo infantil, né? Isso. Educacional, vídeos infantil. digitais, livros digitais, como é que isso está hoje educacional, né? É cheio de oportunidades, que é só criar uma coisa legal que tem audiência, né? Isso. Tem audiência digital, televisiva. E o bacana do setor de aplicativos é legal porque ele funciona mais ou menos como um primeiro passo. O que eu quero dizer é que você não precisa de conhecimentos exorbitantes ou de muita coisa para criar um aplicativo. Você tem ferramentas que já disponibilizam isso. Então, a sua ideia é muito mais importante, a proposta que você tem é muito mais importante. Deixa pra gente, que a gente colocou aqui, não, você não precisa ter nenhum mega conhecimento para fazer um aplicativo. Agora, quem não sabe disso, você acabou de falar que tem ferramentas que eu me valho delas hoje para fazer um aplicativo. Isso. Fala um pouquinho rapidamente. Você me pegou agora, porque eu não vou saber o nome, mas se vocês acessarem lá, já fazendo propaganda do site empreendedorescriativos.com.br e selecionar lá a tag aplicativos, a gente tem uma literatura imensa disso. O próprio Sebrae, que é, enfim, uma instituição que está muito ligada no empreendedorismo, ele tem ferramentas para ajudar a criar e cursos de formação em programação, por exemplo. Uma outra ferramenta boa é arrumar um sócio programador, né? Isso é sempre bom. Facilita. Bom. Mas no ramo de aplicativos tem surgido muitos concursos de criação de aplicativos. Então são os chamados hackathons, né? Que você pega um final de semana... Agora, se a gente for falar em termos de empreendedorismo, só vamos ressaltar. Quando esse cara for criar uma empresa, para essa empresa ter sucesso e amanhã pensar em parceria com o investidor vai querer saber se uma empresa de aplicativo tem um sócio que entende pra caramba de tecnologia. Pois é, por isso que é o primeiro passo. Por isso é o primeiro passo. E a gente também identifica isso no empreendedorismo criativo. Você, dependendo do setor, da área que você está mexendo, você tem graus, categorias de empreendedores. Então você tem desde o informal e do freelance, aí passa pelo microempreendedor individual, até o cara que tem a startup e o cara que tem a micro e pequena empresa, média empresa, grande empresa, enfim. A T4F, por exemplo, a Time for Fun, que faz os musicais no Brasil, que traz os festivais internacionais, é uma empresa de economia criativa, mas é uma mega empresa. Sim, hoje eu vi a categorização do que é micro, pequena, média, deu um refresh na memória, e você tem que ter um faturamento acima de 2,4 milhões de reais ano, para ser, que hoje seria $1 milhão, né? O dólar a 2,40. Então, acima de 1 milhão ano, você deixa de ser microempresa e se torna pequena empresa, né? Ótimo. Até para fazer a referência, porque sempre, às vezes a gente escuta, não, a Endeavor, ela olha só o empreendedor acima de 1 milhão de reais, né? Apesar de hoje ela estar com N iniciativas para descer mais na pirâmide, né? Mas, poxa, cara, a famosa PME, pequena e média empresa, tá ali, é isso aí, né? É isso, e isso é um desafio pra gente também, né? De como é que você vai falar para todos eles e para cada um deles. Como é que você fala pro cara... Eu fiz uma matéria sobre o mercado de ilustração, por exemplo, e tinha os mais diversos. Tinha desde o cara que tinha criado a empresa dele de design e que fazia ilustração para publicidade, desde o cara que trabalhava freelance e fazia ilustrações para revistas, para editoras. Então é isso, é muito amplo, é muito diverso. Estamos voltando na questão do aplicativos, né? Aplicativos mobile, que são programas que levam soluções pelo celular. Isso. Né? Para quem está escutando. E é isso que eu estava falando, tem surgido muito desses eventos que 2 dias para os jovens, muito jovens, né? É muito focado nos jovens, eu acho, assim, tipo, os jovens já nascem nessa... É que o jovem já nasceu com essa tecnologia mobile. Exatamente. Então ele tem uma facilidade de raciocínio maior em pensar que pequenos problemas podem chegar pelo dispositivo, né? Isso. E tem surgido esses concursos que dão
os mais diversos prêmios para a pessoa conseguir botar o projeto dele, conseguir empreender com o projeto dele, conseguir botar o projeto dele, tirar do papel e passar para... E concursos, inclusive, que durante o concurso tem toda uma parte educacional e de formação. O que é o mais legal, né? Para que depois ganhe até um prêmio, né? O que é o mais legal. Porque também é uma coisa que a gente tem visto, é que, enfim, eu tenho uma ideia, eu tenho uma paixão e eu quero empreender em uma área. Só que as pessoas, justamente, elas precisam dessa formação, elas precisam entender quais são as ferramentas de gestão, como é que eu entro no mercado, como é que eu faço um estudo de mercado, que essas coisas elas são importantes também. Você está dizendo que, como uma oportunidade, quem quer se enfronhar e empreender em economia criativa, tendo uma ideia, ela pode pesquisar sobre os concursos que já existem no país, sim, não só o SEMEC, como outros também, e se valer disso para aprender mais, né? E não só concursos, eu acho que também avaliar o panorama, assim. Eu vou entrar em, por exemplo, em moda. Então, o que está acontecendo em moda? Quem está fazendo o que em moda? O que eu posso fazer? Quais são as ferramentas que eu tenho que eu posso ajudar esse setor, entendeu? Como é que eu posso fazer uma atividade nesse setor? Então, quer dizer, a famosa faculdade de moda, para administrador, faculdade de moda, tem até rola a sátira do preconceito. Poxa, tá aí uma oportunidade, porque é a porta de entrada para você descobrir o segmento. Como é que você vai conhecer fundamentos, funcionalidades do segmento de moda? É através de uma faculdade de moda, né? Exatamente. Às vezes isso serve também para clarear a cabeça de pais. Essa é uma discussão boa, porque às vezes eu penso que todas as faculdades deviam ter uma matéria em empreendedorismo, né? Com certeza, isso não é nem... isso é que a gente sabe que não é, né? Não é. Não é. Mas sim, não só... E dentro dessa matéria de empreendedorismo, provavelmente iriam discutir quais as oportunidades do mercado digital hoje, né? Exatamente. Como uma ferramenta, porque é uma realidade. Mas mais e mais, viu? Fique tranquilo que mais e mais essa revolução humana está ocorrendo também dentro da universidade, porque é feita de seres humanos. Uma coisa que então eles não estão alienados do mundo. Então uma coisa que tem, eu vi ali na exposição que a gente viu, e voltando para o começo, é uma palavra que tem lá que ficou muito forte para mim, é o empoderamento. Empoderamento de todos, exatamente, né? E cada vez mais, mas multiplicadamente pelo coletivo, né? Exato. Por isso que daí acho muito interessante a gente não vem de uma cultura de colaboração, né? Existe muito até na questão da ideia, do empreendedorismo. Poxa, se eu contar minha ideia... Então isso é não colaboração, não abertura. Para mostrar que, viu, amigo, o futuro é coletivo, colaborativo, co-criado. Co-criado é criado junto, né? Isso. E então já pega essa dica, assume ela e larga os comportamentos, vamos dizer, opostos a isso. Isso. Né? E perca os medos. Não perca, mas você não vai perder o medo, mas lida com ele que tipo não vão roubar a tua ideia. Exato. A sua ideia precisa de muito para ela virar negócio. Se você não for fazer ela virar negócio, não é o outro que vai, né? Nós não estamos discutindo, não é o caso Apple, Samsung que... Pois é. Aliás, esse é um ótimo exemplo, aliás, porque a gente está saindo dessa lógica, na verdade, né? Da propriedade intelectual, essa ideia é preciosa. A Apple, ela tem todo um processo de criação de produtos que é totalmente fechado. E de proteção. De proteção, etc. exatamente. E ela tem todo o valor dela calgado, né, baseado nisso. Mas por quê? Porque ela era capitaneada por um inventor. Por uma mente que criava coisas novas. Era né? Era o líder. Eu achei um vídeo muito interessante do Wozniak, que é o sócio, né? E ele estava analisando como desde que o Steve morreu, ele estava analisando a Apple, né? Como que ela, tipo, por exemplo, está melhorando o tamanho, algumas coisinhas, mas fundamentalmente faz muito tempo que ela não lança nada. Conceitualmente não... Por quê? Porque morreu o inventor. A Apple nunca foi uma empresa de melhorias. Ela foi uma empresa de revoluções, né? De inovadora, né? Criadora. Então ela não é uma empresa de melhorias, de inovações, de melhoramentos. Então, quer dizer, como é que fica que o cara morreu, né? Exatamente. Por isso que a gente fala que colaboração é um dos tripés pro empreendedor criativo, justamente por isso. Porque se você tem uma empresa que tem um cabeça, quando você corta essa cabeça, o corpo fica sem saber para onde ir, né? Você fica sem direção. E a cocriação e a colaboração, ela parte também do princípio de que todos os stakeholders estão na discussão, estão na colaboração. Exatamente. Né? Cada um pode contribuir com aquilo que sabe. Então não adianta só eu montar a minha equipe de colaboração e de cocriação, porque ela vai ser míope, né? Isso.
esses fundamentos têm a ver a diferença de visões. Então é importante saber do seu concorrente como é que deveria ser o seu melhor produto também. Exatamente. Não só do seu cliente e do seu cliente feliz e do ruim e do insatisfeito, né? Mas legal. É isso. Vamos retornar a pauta agora que a gente deu uma... Mas só para fechar, enfim, colaboração também é... Os setores da economia criativa, eles são muito sinérgicos, eles estão muito próximos. Então, o ecossistema, ele é um ecossistema colaborativo. Então, eu tenho uma empresa de design, eu tenho uma empresa de moda, eu vou contratar o cara de design, eu vou contratar o cara do audiovisual para fazer o meu vídeo, para eu expor na internet, e aí contrato o cara de jornalismo para fazer o meu release. Então, assim, eles se retroalimentam. Na colaboração e na cocriação, a inovação ocorre muito mais rápido. Sim. Porque a complementação de variáveis, ela é dinâmica, é uma nova dimensão de dinâmica, né? Então, isso também eu deixo nesse vídeo como uma mensagem para instituições governamentais que buscam ter inovação tecnológica. Não é só com tecnologia que a gente, né, não é com o pensamento só puramente robótico. A gente tem que o colaborar, né, e o trazer a cultura para dentro tem a ver muito com isso também. Né? A gente tem a ideia de que a inovação e a criatividade, elas nascem do nada. De repente alguém tem um lampejo e aí nasce a criação. Na verdade não, né? São repertórios e conversas, enfim, é uma rede. Eu li um livro de um teórico chamado Steven Johnson, que ele fala que se a gente for representar graficamente a criatividade, não tinha que ser uma lâmpada, tinha que ser uma rede. Porque, enfim, a inovação não cai a maçã na cabeça, exatamente, né? Você vai formando pedacinhos, é uma série de pequenas melhorias que de repente elas se somaram a um ponto que uma nova dimensão de raciocínio e de entendimento se mostra, né? Então, a gente deixa também, como chama, o Clayton Christensen, né? Ele é uma referência de novo, isso é um método, né? Sim. Quando fala de inovação, mas voltando na questão de muito mais fácil ter isso colaborativamente, com vários contribuindo do que com um só, né? Isso. E é isso que a gente pensa quando a gente produz notícias e quando a gente chega até o empreendedor criativo, de como ele vai utilizar isso, a colaboração, para ajudar nos processos. Agora, se a gente pegasse isso e levasse agora para dentro da dona de casa, para dentro do filho da dona de casa, do jovem que possa estar assistindo colaborando com os próximos dele, colaborando, batendo papo sobre a ideia, sobre uma possível coisa que o outro gostaria de ter, que ele pode criar esse ambiente. Exatamente. Ele vai ver que esse ambiente no dia seguinte fica mais rico, porque o cara que ele colaborou voltou com isso, né, um feed legal. Exatamente. Isso agrega mais gente colaborando, cria grupos de discussão sobre as coisas, né? Isso é uma coisa bem interessante. Você falou de dona de casa, o Brasil tem uma coisa muito forte no artesanato, né? E o artesanato, ele parte de uma coisa que é uma ferramenta, enfim, eu posso criar o artesanato em casa. Então é isso. Então você está dentro da sua casa, você tem a ideia, você quer criar um negócio, gerar um negócio a partir daquilo que você sabe fazer. E outro conceito que a gente viu hoje de manhã, agora pouco na mostra da SGI aqui. Pense no seu universo, né? Você está fazendo o seu artesanato, sabe para quem você vai vender antes de vender para a cidade inteira? Você vai vender para os seus amigos. Exatamente. Você vai vender para o seu bairro, para a sua rua, né? E faça a diferença nesse microcosmo primeiro. Exatamente. Antes de querer buscar, né? E você superando ele, é natural que outros maiores ecossistemas se abrem para você, né? Isso voltando falando de quem? Da dona de casa, do cidadão comum. Às vezes não é nem a dona de casa, é o cara que está lá no emprego dele. Será que não tem alguma coisa relacionada à cultura, né, que ele sabe, ou que pode, quem sabe, gravar e ajudar? Por exemplo, às vezes, você sabe alguma coisa, cria um vídeo que ensina os outros a fazerem o que você sabe. Isso é ótimo. Isso é uma forma que hoje, pela internet, mesmo que você não cobre nada, você pode ajudar muita gente. É verdade. Às vezes, daqui a pouco, você vai descobrir que tem um lado que você pode ganhar dinheiro com isso também. Exatamente, né? Exatamente. Mas é sempre isso, a partir daquilo que você está apaixonado por fazer. Então, eu tenho minhas capacidades, e aí você olha o ambiente, o mercado, enfim, a sua vizinhança, e como é que eu posso tornar isso num ativo econômico? Como é que eu posso utilizar isso para me sustentar?
Voltando então, aí as oportunidades, você falou do audiovisual, falou dos aplicativos. Dos aplicativos. Vamos falar dos desafios. O que hoje ainda machuca o desenvolvimento da economia criativa, né? Se não fosse o que, assim, ou como que nós poderíamos ter melhores contribuições, tanto não só do poder público, que a gente tudo joga para o poder público, né? Como é que a sociedade pode se portar diferente em relação à economia criativa também? Esses dois lados. Certo. Eu acho que ainda existe pouca educação, esse tema não está tão difundido quanto deveria. Então, acho que as pessoas deveriam agregar mais... educação, conhecimento sobre a causa. Exatamente, né? mas esse tema... A gente pode também deixar essa dica, né? Eu não sei o que fazer e por onde começar. Normalmente, se você buscar bastante conhecimento, ou seja, leia, use a internet para ver vídeos hoje que educam também, é natural que você comece a sua cabeça a se abrir para algumas oportunidades. Exatamente. Né? Agora, ficar naquele estado de esperar a maçã cair na cabeça normalmente também não funciona. Então, a gente podia dar essas dicas né, de atitude, isso. né? É isso. Atitude. Acho que é o primeiro passo, né? A primeira atitude seria acumule conhecimento. Ir atrás, né? Conhecer, faça pesquisar. Networking, conheça pessoas, né? Não só na sua cidade, mas fora da sua cidade também, né? Exatamente. Acho que um outro grande empecilho, uma barreira, eu vou dizer, porque não tem nada contra, eu acho. Eu acho que só falta o tema se expandir, mas a gente conseguir mapear. A gente tem algumas pesquisas em economia criativa no Brasil. A FIRGEAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, tem uma pesquisa muito legal sobre. Mas é isso, fazer mais pesquisas e entender mais os territórios. Por exemplo, Sorocaba. O que Sorocaba tem em economia criativa? Quais são os setores mais aquecidos em Sorocaba? O governo dá uma mapeada profunda nisso. Entender. Porque aí, a partir daí que ele vai poder criar políticas públicas, entendeu? Para cada setor, para cada empreendedor. Enfim, para as donas de casa do artesanato, como é que o governo pode ajudá-las? Acho que na linha do mapeamento tem tanto, no caso de economia criativa, a gente não vai mapear os problemas, né? Porque existe na questão de empreendedorismo, né, o poder público mapear os problemas da cidade, e do estado e do país para que as universidades trabalhem em cima disso. No caso de economia criativa, nós estamos falando de mapear os ativos da cidade. Exatamente. Né? Eu acho que, os desafios surgem a partir deles. Conhecendo isso é que surgem as oportunidades. Né? Os desafios surgem a partir deles e aí a gente pode pensar em criar soluções. Mas, por enquanto, eu acho que os primeiros passos são isso, expandir o tema. Então, ficaria daí a dica, os desafios e o que pode ser feito. Para as pessoas, estude, busque conhecimento. E para os governos, mapeiem seus ativos e analisem eles. Porque daí, a partir desse exercício, o governo também vai ver naturais etapas e passos a serem dados. Exatamente. Né? Eu acho que com a criação da secretaria, já passaram a olhar para a economia criativa mesmo como um importante. Enfim, o estudo da FIRGEAN fala que é 2,7% do PIB, então é um montante, 110 bilhões é uma quantidade que é para se levar em conta. É para se levar em conta, mas por essa ótica, né? Isso. Mas também, poxa, quanto não pode ser muito mais, exatamente. Né? Porque tá lastreado em tudo, né? Exatamente. E é isso, como reunir. Então, acho que com empreendedores criativos a gente tenta fazer isso. A gente ser um nó de rede para as pessoas se juntarem, se agruparem e discutir os setores. Então, mas enquanto a gente ficar com a ideia de que isso é só ligado à cultura, é só ligado, e daí a artistas, artesanatos, cinema, existe uma grande limitação. Mas não, todo o segmento tecnológico atual é baseado em programação. Sim. Programação é economia criativa. Sim. Né? Todo o setor imobiliário hoje, a inovação no setor imobiliário hoje é o design das construções. Então, quer dizer, a arquitetura é a base da inovação no setor imobiliário. Está em tudo, exatamente. Então, e aí? Né? A gente também... Sistemas de gestão de risco para a Bolsa de Valores. Quem que bola o sistema matemático para fazer isso? É um ser humano. Meu amigo, é economia criativa, aquele sistema. Nasce do intelecto, né? Isso. A gente trabalha com uma dimensão, a gente fala em empreendedor criativo e a gente também fala do criativo empreendedor, que é para quem a gente também escreve, que é o cara que está em outras áreas, a área X, construção, não sei, a gente pode falar em outras áreas. Mas que ele usa nos processos, nas dinâmicas dele, a inovação, colaboração e criatividade. Então é isso,
A economia criativa, na verdade, o empreendedorismo criativo, ele está em tudo. Porque, enfim, são ferramentas, são processos, são meios para você conseguir atingir um objetivo. Você está dizendo que os 3 pilares, né? Nortear-se na busca da inovação, mas trabalhar com o colaborativo e com o... E com a criatividade. A partir da criatividade. Essa metodologia pode ser aplicada em qualquer segmento. Né? E é importante que seja, dentro dessa nova dinâmica de mundo que a gente fala, dessa nova estrutura econômica, social, é importante que a gente pense nisso. Você está dizendo essa nova estrutura de mundo mais rápido, mais dinâmico e que tem sido mais inovador. Né? Hoje, se você não está inovando, vão te atropelar. Isso, então, quer dizer, cara, você tem que ser criativo para inovar. Né? É as bases da criatividade. Mas eu acho que quando eu falo no novo modelo de mundo, eu falo justamente de sair da competitividade, dessas coisas que vieram da geração passada. Algumas coisas que vieram da geração passada. Podemos fazer até um link com o conceito do Oceano Azul, né? Isso. Que é um termo que a gente busque o seu Oceano Azul. E, aliás, nós estamos falando que o Oceano Azul é onde está não só a solução, mas a questão de cria o novo versus explore o mundo em que vivemos. O sangrento está em explorar o mundo em que vivemos. Sim. Criar o novo não está sangrento, porque está cheio de oportunidades, não tem nada quase. Então, exatamente. Quem tem um olho é rei, poxa, cara, meio que aplica também. Exatamente. Porque venha fazer esse lado, né, do bem novo, colaborativo, geral, para transformar esse mundo em algo substancialmente diferente. Tá cheio de oportunidade para isso também, né? É isso. Então, acho que a economia criativa quer ajudar a criar essa nova estrutura de mundo. Legal, cara. Eu acho que a gente conseguiu. Eu agradeço porque a gente deixou mensagem de como entrar nesse mercado, que é para qualquer um, no sentido para todos. Sim, é para todos. Também deixamos mensagem de o quanto é importante governos estarem cientes dessa... Não só que outros estão fazendo, mas que, cara, é a base praticamente de tudo. Então, sim, tem que ter esse planejamento. Não é só falar de cultura. Isso. É falar e... É também falar de cultura, mas ampliar o discurso, ampliar... A realidade é assumir um empoderamento do ser humano nas relações. Isso. Esse empoderamento do ser humano não não precisa reinventar, é só valorizar o que Deus nos deu, né? Deus nos deu o ser humano. Isso. Né? O que a gente consegue fazer sem custo nenhum, sem dificuldade nenhuma normalmente, é o quê? Ter um filho. Né? Agora tenta inventar um produto, vai dar muito mais trabalho. Sim. Né? Você vai ter muito mais dificuldade de achar um sócio para tocar uma empresa ou para criar um produto do que arrumar um outro lado, né, o masculino, o feminino e o feminino, o masculino, para ter um filho. Então, quer dizer, olha para a natureza e aprende com ela, né? Exatamente. E como é que a gente aplica isso para criarmos um mundo melhor. Legal, cara. Exato. Super obrigado. Eu só queria falar para as pessoas, então, acessarem o site, mas mais do que isso, participarem, comentarem, tragam suas dúvidas e questões e de como é que vocês veem o setor, enfim, a economia. Eu percebo muito isso. O SEMEC está sempre muito curioso. Exatamente. E envereda atitude e ações para trabalhar junto, para descobrir junto, né? É isso. A gente quer o outro lado. A gente quer trabalhar de maneira colaborativa, coletiva. Então entrem lá no empreendedorescriativos.com.br. A gente tem página no Facebook, temos Twitter, canal no YouTube. A gente está sempre lançando conteúdo. Proponham pautas, proponham assuntos. E é isso, justamente. Falem quais são as suas dificuldades que a gente vai atrás, vai procurar e vai tentar desenvolver. Quer dizer, você tem alguma coisa que é relacionada com cultura e educação, fala para o SEMEC. Isso. Que o SEMEC está interessado em te ajudar a desenvolver isso, né? E até de uma forma... Até hoje o SEMEC não se estruturou ainda como aceleradora ou incubadora. Não. Vocês têm dado cursos e ajudado as pessoas. Ajudando a formação. Tanto em apesar de serem cursos pagos, porque vocês se dedicam, né? Uma situação com fins lucrativos, mas para fomentar o empreendedor, né? Tem que ser, né? O lucro tem que estar envolvido com o social hoje em dia. Tem que estar. E o site do SEMEC é redesemec.com.
Semec, C de casa, E de escola, M de Maria, E de escola, C de casa. Redsemec.com, não tem e os cursos, eles por enquanto estão em São Paulo. A gente tem demanda de muita gente no Brasil inteiro pedindo para levar os cursos para lá. Quem sabe a gente propõe alguma estrutura aqui, né? Tá vendo? Vocês tragam para cá. Já fica... Eu adorei Sorocaba, eu já tinha vindo aqui quando era criança, mas eu tô adorando, mudou bastante. Mas é isso, a gente quer expandir, quer que essa informação e essa formação chegue a muito mais gente. Cara, aqui você tem a certeza, não só da iniciativa privada, mas tem tá um momento de grande abertura, né? Secretaria de Cultura, sim, Secretaria de Educação, eles têm incentivado muitas, né? O que eles podem, eles têm incentivado na cidade. E também no que tange desenvolvimento econômico, planejamento econômico na cidade, o pessoal já está intrigado em entender um pouco melhor a questão de economia criativa. Ótimo. Então, isso é importante, é o primeiro passo. Tem alguns grupos privados aqui que são donos de universidades e muito presentes na cidade, que também estão já inseridos no ecossistema de empreendedorismo e de inovação, que é uma satisfação muito grande. Então, apostem aqui em Sorocaba que tem mercado aqui, tem as variáveis para trabalhar, né? Ótimo, vou levar essa informação todas para lá. Legal. Mas muito obrigado pelo convite. Obrigado, cara. E gostaria de receber novas pessoas de vocês lá da equipe, para ter novas visões também, facetas diferentes. Importante. Obrigado muito, cara. Eu sei que foi um esforço vir de São Paulo para cá hoje. Imagina. E o público agradece muito. Acho que o esforço maior foi a vergonha, assim, que eu não estou muito acostumado a falar, mas eu acho que... Mas é simples, porque a gente está tentando ajudar o outro. Então, não é sobre a gente, é sobre o que a gente deixa, né? Exatamente. Obrigado. Mas obrigado você. Um abraço. Tchau. Obrigado, gente, mais uma vez, e em breve estaremos de volta com mais uma pessoa super legal para deixar conteúdo para vocês e tentar ajudar mais pessoas a empreenderem, aprenderem a empreender e virem para a piscina gelada com a gente, criar coisas novas e tentar mudar esse mundo, tá bom? Um abraço. Imagine um lugar feito pra gente sonhar. Que seja irresistível em todos os sentidos. Onde a gente possa se encontrar. E encontrar tudo o que procura. E o melhor, pertinho da gente. Plaza Shopping Itavuvu. Um shopping na Zona Norte feito pra gente.